Sejam todos bem-vindos aqui na Escola do MP, né? Para quem não conhecia a estrutura, espero que tenham gostado. Nós temos banheiros aqui atrás, né? Aqui atrás da sala. Hoje a gente está com um pouco mais de equipamentos aqui, por conta que a gente está transmitindo ao vivo, mas nas nossas aulas que ocorrerão no período matutino, né, do curso, nós teremos a gravação, mas aí o Felipe fica bem escondidinho lá, né? Vocês têm trânsito normal aqui. Acontecem de manhã e aí a aula normal grava e disponibiliza na plataforma, tá? Hoje, claro, é uma aula gratuita e para a gente falar um pouquinho sobre as matérias de direito administrativo e de processo desse edital que estava sai, não sai, eu digo que até ficou um pouco piada porque a gente marcou, né? Sempre o pessoal já fala de mim, né? Eu sou meio bruxa e tal. Mas aí, poxa, marcamos um ao vivo para falar do concurso e 15 minutos antes, gente, é verdade, tá? Não é piada não, 15 minutos. Eu ainda fiz uma brincadeira com eles porque isso aconteceu num concurso do DEAP. Concurso do DEAP, a gente tinha um ao vivo. E aí o Major preparou todo, que o Major é parceiro nosso na BVO, preparou tudo para a aula. 15 minutos antes saiu o edital, ele ficou enlouquecido para tentar mudar tudo que ele tinha colocado, porque daí alguma coisa sempre muda do edital, e aí data de prova e tal. E aí chegou todo, meu Deus, o edital saiu e tal. E aí a gente achou, poxa, que legal, uma coincidência, isso não acontece mais e tal. E aí naquele dia estávamos nós no estúdio, né, aquele dia, né, faz, o quê? 2 semanas, né? 2 semanas. E aí nós no estúdio, tal, eu brinquei com eles, eu falei, poxa, né, bem que o edital podia sair e tal. Eu falei, isso não vai acontecer, daqui a pouco o edital saiu, assim, 15 minutos antes, né. Aí a gente deu aquela analisada, fez uma conversa e tal, e aí montamos o nosso curso. O foco do nosso curso aqui é para técnico judiciário, tá? Então a gente sabe, né, nível médio e tal, mas o edital é quase para juiz federal, não é isso, né? Porque é um edital bem grande. Mas é nível médio e tem as matérias, nós temos cargos de analista. A GIAL não serve? Serve, por quê? Administrativo, processo, constitucional, tudo que cai para técnico, cai para os demais também, só que daí, claro, mais as matérias específicas. Então, serve também para os cargos de analista, mas o curso é focado, então, no cargo de técnico judiciário auxiliar. Eu sou a professora Gilione Zanella, o pessoal já me conhece aí das redes sociais, até da escola mesmo, que eu leciono aqui no curso intensivo, e também de outros concursos, inclusive do TJ, né? Eu vou lecionar para vocês o direito administrativo, brincava com a Ju que eu disse que esse curso vai ser quase todo meu, assim, né? Mas o direito administrativo, o processo, uma aula de constitucional, a primeira parte de constitucional é minha, as demais é do Diogo, delegado Diogo. E, que mais? Processo administrativo, isso, acho que é isso. Né? Tá bom, né? Já tá bom, né? Então, eu venho falar um pouquinho para vocês hoje a respeito desses dois temas, tá? O que a gente tem a respeito do edital, fazer algumas questões, ver como organizar os estudos aí para trabalhar esses dois conteúdos. No direito administrativo, tá? No direito administrativo nós temos uma parte doutrinária e algumas que é legislação. A FCC, ela pede, ela é uma banca assim, mistura muita coisa, não é só letra seca de lei, ou só 100 casos práticos, ou né, a FGV, por exemplo, ela traz muito casos, quando ela fala de direito, ela traz muitas situações práticas para a pessoa resolver. A FCC tem um pouco disso também, eu trouxe uma questão que envolve, de processo que envolve um caso prático, ou né, traz uma historinha como se fosse um caso prático, ou letra seca de lei. Então ela é uma banca, mas é uma banca satisfatória, assim, não tem grandes problemas em relação à FCC, eu curto bastante, né? Mas é importante, ainda mais que a gente está falando de um reta final, que a gente trabalhe as questões, que a gente estude focado, então, para este concurso, né? Não adianta, mas eu quero ficar só na teoria agora, não vai rolar, né? Eu entendo que esse momento é um momento de questões, abordando os conteúdos através das questões. Então, no direito administrativo, parte doutrinária nós temos princípios básicos da administração, organização administrativa, administração direta, indireta, centralizada, descentralizada, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista, isso aqui é tudo organização. Poderes administrativos, então hierárquico, disciplinar, regulamentar, de polícia, uso e abuso de poder.
Servidores públicos, isso aqui parece perdido assim, né? Servidores públicos, cargo, emprego e função pública. Isso aqui são aqueles conceitos bem básicos, né? Que inclusive a gente pode extrair da própria Constituição ou dos estatutos que são mencionados aqui que a gente trata já já. Ato administrativo, conceito, requisitos e atributos, anulação, revogação, convalidação, discricionariedade e vinculação. Quem estuda para ato administrativo, quem estuda para concurso há um tempo, o que se destaca aqui na matéria de atos? O que vocês pensam assim, que digo, ufa? Nada? Não, mas que faltou. Olha bem, ato administrativo, olá, fiquem à vontade. As minhas colegas de, tudo bem, fiquem à vontade. Ato administrativo, a gente fala, é uma matéria muito teórica, né? Uma matéria de muita memorização e tal. E tem uma parte que é muito doída, que é a classificação, né? A classificação é um mundo, assim, né? De várias formas. Então, observem aqui, bem bonitinho para ver se a gente não deixa nada de fora. Ó, ato administrativo, conceito, requisitos, né? Que daí nós temos o ficomorfo, o atributos, quem estuda lá que tem a PAT, né? Os atributos que são as qualidades, e aí a anulação, revogação e convalidação, ou seja, a classificação tá fora. Discricionariedade e vinculação é muito mais de, vamos dizer assim, de uma análise de espécies do que classificação em si. Então, essa parte tranquila. Aí um problemaço que a galera anda esperneando aí. Se é um concurso estadual, o que nós queremos com a lei 8.112 de 90, tá? Ela apareceu aqui, então ele traz o Estatuto Federal e o Estatuto Estadual, que é a 6745. Então, já foram feitas várias impugnações a esse edital, dizer que não tem razão de existir para cair a lei 8.112 de 90. Por quê? Porque ela não tem incidência no estado de Catarina. Vocês já ouviram aquela... isso é bem importante, assim, é uma coisa bem esclarecedora, né? A gente tem leis feitas no Congresso Nacional em que a gente divide, a gente chama de lei nacional e lei federal. Ah, não, Gi, tudo que é feito no âmbito do Congresso é lei federal, é lei nacional. Não. Lei nacional é uma lei feita no âmbito do Congresso que se aplica para todos os entes federados. Um exemplo, a lei 8.666 de 93. A lei de licitações e contratos, a lei geral, é uma lei nacional que tem incidência tanto para as licitações da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. Todos estão sujeitos a ela. Mas existem leis que a gente chama de leis federais, que é o que se contrapõe às leis chamadas de estaduais e leis municipais. Leis federais têm incidência apenas no plano federal. Leis, então, é como se a gente imaginasse que uma lei feita para o estado de Catarina se aplicasse para o estado do Rio de Janeiro, né? Não é o caso. Então, essa lei 8.112, ela se destina apenas aos servidores públicos federais. Até interessante que, como eu advogo nessa área, às vezes vem um servidor do estado, um servidor municipal e diz assim, não, professora, olha só, queria falar contigo porque tem esse direito na lei 8.112 e a lei 8.112 é uma lei federal, ou seja, ela está acima, ou seja, eles querem os direitos lá da 8.112. Vão levar? Não, não vão levar, porque aqui cada um no seu quadrado. Então, não tem porquê um servidor estadual, não é isso? Está sujeito a essa lei. Mas é que pode ser que se discuta alguma coisa no âmbito da justiça estadual envolvendo essa lei. Mas, pô, daí não deveria estar aqui no direito administrativo. No direito administrativo, nós estamos falando de organização. Então, assim, não adianta a gente espernear. O que a gente vai fazer? Foi feita impugnação já o edital. Vamos ver se vai sair algum tipo de retificação até os finalmente. Ninguém ficou sabendo de nada. Se não, não tem o que fazer. Tem que encarar. Eu acho que, assim, ó, eles não vão cair na besteira, considerando que teve impugnação e tal, talvez eles não retifiquem, certo? Mas eles não incluam questão nenhuma, para evitar a judicialização, para evitar que o pessoal judicialize, e aí fica aquela questão, né? Então, o que eu digo a vocês? Experiência, né? O que vocês fazem? Estuda tudo, sobrou tempo. Opa, sobrou tempo, tô de boa, já li tudo que tinha para ler, então eu vou ler a 8.112, tá? A 6745 é um parto na vida da gente. Por quê? Porque ela é uma coxa de retalhos. A gente tem vontade de chorar, né? Sempre tem um concurso de estado que cai essa bendita lei e vem um aluno e me pergunta, você que me ouve aí no ao vivo,
presta atenção no que eu vou dizer. Sempre, professora, se cair que é a estabilidade, se dá em 2 anos, conforme está na minha 745 que eu coloco, eu falo, se mata, né? Por quê? A lei, nós temos a Constituição falando que a estabilidade se dá em 3 anos. Gente, se cai isso, mas está lá na lei, a lei está dizendo que essa lei se cai de acordo com a 674. Gente, a FCC não vai, né? A gente fica gravado, não vai, depois aparece, né? Mas se aparecer, é óbvio que é questão anulada. Não dá para que a gente pedir que o candidato estude errado, certo? Então, assim, ela é difícil da gente deglutir, considerando os problemas todos que ela tem. Mas essa é a lei que vai aí normatizar a carreira de vocês. Aí algumas leis complementares, essa aqui, por exemplo, que trata do processo administrativo, sabe? Tem que fazer a leitura delas. Aí vem depois, provimento, vacância, direitos e vantagens, isso aqui tem a ver com o regime, também o regime estatutário, proibição, acumulação das responsabilidades, das penalidades, tudo no regime disciplinar. Então tem um pedação que trata só da vida funcional do servidor. Processo administrativo, disciplinar e sua revisão, também está dentro dessas leis. E aí vem licitações e contratos, a Lei 8666-10.520, responsabilidade essa contratual do Estado, responsabilidade civil do Estado, processo administrativo. Aí aqui outra questão. Gi, essa lei também é uma lei federal. E agora, essa pode? Essa pode. Por quê? Porque nós temos entendimento do STJ que enquanto não há lei estadual e municipal tratando de processo administrativo, aplica-se essa. Então, embora ela também seja uma lei federal, ela trata do processo administrativo federal, essa tem respaldo do STJ dizendo que se aplica. Então, essa aqui sem problemas. Além disso, meus amados, essa lei é a lei que nos esclarece muito a vida no direito administrativo. Eu lembro sempre de uma aluna minha, hoje ela é concurseira, blogueira e tudo mais, que ela dizia assim, eu dizia, gente, para entender princípios, para entender poderes, avocação, delegação, tem que ler essa lei. E ela é uma lei bem curtinha. E aí um dia essa aluna chegou e falou, Gi, meu Deus do céu, tudo fez sentido depois que eu fiz a leitura. Então, o que eu tenho a dizer? Antes de tudo, nós temos que fazer a lei. A leitura da Constituição, do 37 ao 41, e a leitura da 9784, tá? É esclarecedora no direito administrativo. Improbidade administrativa, né? Lei 8429, e depois a delicinha, que é o regimento interno do tribunal e o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado de Catarina, que daí também é um mundo de coisas. Esse edital assusta, ele tem muito conteúdo, né? Mas é muito conteúdo para todo mundo. Então tem que ter um pouco de inteligência emocional. Eu acho que eles receberam ali o edital verticalizado, o pessoal que recebeu. Bem bonitinho, né? O pessoal aí nos ajudou, edital esquematizado. Então, aqui auxilia bastante assim, ó, o que é doutrinário, né? E o que é as legislações que tem que fazer aí a leitura de tudo isso. Eu até pedi para incluir, mas acho que não deu tempo, né, Ju? Mas eu acho que isso vocês podem fazer, que é o quê? Na parte de constitucional, direito civil, já fica a primeira dica, tá? Vocês vão levar isso aqui para casa. Então, assim, ó, na parte de... Vamos lá. Português, não tem o que fazer. Raciocínio lógico. Quero ver se o pessoal que já comprou o curso já assistiu todas as aulas do Sidney, né? Espero que sim, né? Direitos das pessoas com deficiência, direito administrativo e tal. Constitucional. O que vocês têm que fazer aqui que é bem importante? Essa primeira parte ali, ó, a Constituição, conceito de classificação e constitucionalismo é doutrina. A partir dali, é a letra seca da lei. O que tem que fazer? Colocar os artigos. Então, aqui do ladinho, a dica já pode fazer hoje, quando chegar em casa, coloca. Princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º. Colocar todos os artigos para quando você fizer a leitura, é para isso que serve o edital verticalizado, tá? É para isso. Então, quando você vai fazer a leitura, você já sabe exatamente quais os artigos ali que vocês têm que ler. Até para você fazer, esse aqui eu preciso ler um pouco mais, esse eu já estou mais acostumado, já li mais vezes, né? Então, isso auxilia. Direito civil, vocês vão fazer a mesma coisa, colocar quais os artigos. Processo civil também. Processo civil também. Penal e processo penal. Gi, mas vocês não vão fornecer apostila? Vamos fornecer apostila só com esses artigos aqui. Só que o que eu acho importante?
além da apostila, no momento que vocês abrem o site do Planalto, não precisa comprar um vademecum para isso, abre o site do Planalto, que é lá que a gente pega todas as leis, né? Você vai vendo a sistematização do código. Isso vai te ajudar a ter uma noção o que o edital quis pedir, o que ele julga mais importante. Então, você analisando todo, por exemplo, o Código Civil, quais as partes que ele pediu do Código Civil é gigante, o que ele extraiu. Então, é um código, há uma sistematização. Então, eu acho que essa é uma tarefa bem importante, tá? Até para você se familiarizar com o conteúdo, para você ter uma noção de distância. Eu digo a distância no sentido de dizer assim, vamos ver na Constituição quanto que cai. Daí tu vai vendo uma tela, 2 telas, ou uma folha, 2, 3, para você ter uma noção, tá? É muito importante separar, né? Falando um pouquinho aqui, separar as matérias em que vocês julgam co-irmãs, por exemplo, constitucional e administrativo, para estudar no mesmo dia. Tem cronograma, Ju? Estudos? Não tem? Mas vai ter, né? Vai, coitada da Ju, fica enlouquecida, né? Mas o cronograma a partir do dia 9 eu acho muito importante, a gente divide todo o conteúdo já a partir do dia 9 até a data da prova, para vocês seguirem, né? Mas é muito importante que você crie o seu cronograma de acordo com a sua realidade. Qual é Obrigada, querida. Qual é o principal? Não se iluda que você vai conseguir ler, reler e treler tudo isso aí. É muita coisa, né? Então, você tem que ter inteligência emocional para ver o que eu já tenho um pouco mais de facilidade, o que eu vou precisar estudar um pouco mais, o que eu vou dar um pouco mais de atenção. E uma coisa que eu falo do coração para vocês. Não passa quem compreende melhor. Passa quem memoriza melhor, tá? Então, assim, ó, eu sou formada há 12 anos e eu lido com o processo civil há 12 anos, eu advogo. Gito sabe todo o Código de Processo Civil? Não. Porque a gente vai lá e pesquisa, não é isso? Ah, mas tu compreende o que está ali? Óbvio que sim. Muitas pessoas que passam para o concurso de técnico não são da área do direito e eles não compreendem nada do que está ali, mas eles memorizam, tá? Eles memorizam. Então, tem que memorizar a questão de prazo, a parte de recurso, o que é recurso, cabe para cada coisa. Ah, mas eu não entendi. Não viaja. Não é hora agora de, eu sempre falo, de achar chifre na cabeça de cavalo, não é hora. Agora é hora de otimizar. Vai ter um rendimento maior quem memorizar mais. Tá? Então, não fica viajando, meu Deus, o que é taquigrafia que aparece lá, Jesus amado, né? O que é o efeito translativo do recurso. Não viaja, vai na letra seca do que está ali. Os concursos têm ido muito nessa linha, porque quando não interpreta muito, a chance de recurso é muito menor, né? Então, quanto mais a gente focar na letra seca da lei, melhor. A banca foca porque ela tem menos chance de errar, tá ok? Então, isso aqui... edital gigante de direito administrativo, lembrando, faça a leitura. Eu faria o seguinte, aqui nós vamos disponibilizar uma apostila da parte teórica já bem resumida e aqui a leitura da legislação, tá? Leitura da legislação, professor, eu vou ler uma doutrina de improbidade. Não, você não vai ler. Você vai ler simplesmente a lei 8429. Fez as leituras, é o quê? Questões. Aí você vai, tem lá a lista de questões, você vai fazer questões. De não compreendi através da questão. Aí você volta para a teoria. Tá? No curso, que nós vamos começar, as aulas começam aqui a partir do dia 9. Nós vamos focar, obviamente, na resolução de questões. Gi, mas como é que eu vou resolver questões num conteúdo que eu nunca vi? Nós temos todo um conteúdo de bônus com aulas teóricas. Então, por exemplo, direito administrativo. Vocês têm que, agora, nesse tempo, ó, assistindo às aulas teóricas. Processo civil. É uma infinidade de aulas que tem lá de processo civil. Tem que ler assistir todas as aulas teóricas e aí depois aqui nas aulas presenciais a partir do dia 9, questões, tirar eventuais dúvidas. Então agora é hora de dar um gás na leitura da legislação e na visualização das aulas, tá? Vamos ter uma ideia então de como que esse conteúdo pode aparecer. Tá tudo certo aí com o som, Felipe? Tudo certo? Ju, tá tudo bem? Então tá. Dá um beijo especial para quem está aí, né? Na live do Instagram. Isso, Ju? Tá. Vamos
as questões, vocês têm elas impressas aí, é importante o seguinte, ó, a gente tem que... A grande sacada hoje de curso reta final é as questões. E aí você aprende a fazer questões. Não adianta eu vir para cá, ler a questão de falar para vocês, é a letra E. Não adianta, porque não vai cair a mesma questão. Então a gente tem que aprender a estudar com as alternativas, certo? Claro que na prova tu não vai fazer isso, né? Na prova tu já sabe que aquela é aquela e deu, nem polui teu cérebro com as outras alternativas. Mas em casa não é assim que você vai estudar. Você vai alternativa por alternativa. Vocês acham que eu tô muito acelerada? Tá de boa? Então tá. Porque eu vim do carnaval, cheguei na quarta, né? Então eu ainda tô lá, eu digo que veio o corpo, mas a minha alma continua lá no Rio de Janeiro enlouquecida, sabe? Então parece assim que eu tô... Hoje eu corri um monte, né? Tu viu que eu corro pra um lado todo no aceleradaço. Então se eu estiver muito acelerado, é só vocês pedirem. Eu separei questões de vários pontos aí do nosso edital, tá? Ó, começando com poderes. Lembrando assim, ó, as nossas aulas não serão baseadas só em questões, tá? A gente vai dar uma explanar um pouco do conteúdo e aí passa para as questões. Então, assim, ó, quando eu falo em poderes, na verdade, são deveres, né? A administração, ela tem o dever de atuar conforme esses instrumentos. Quais instrumentos? Nós temos poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo e o poder de polícia. Quando a gente faz mau uso dessas ferramentas, a gente cai no que a gente chama de abuso de poder. Então, existe o uso e o abuso. O mau uso dessas ferramentas leva ao abuso. O abuso, eu tenho o excesso e o desvio. No excesso é quando eu ultrapasso a competência. No desvio é quando eu atuo dentro da competência, mas com finalidade diversa daquela prevista em lei. Os poderes, nós temos o poder hierárquico, vem de hierarquia, a administração é toda hierarquizada. Nós temos quem dá ordens e quem obedece. A administração é toda escalonada hierarquicamente. Poder disciplinar, aquele que descumpre um dever funcional ou aquele que descumpre um vínculo específico anteriormente firmado com a administração, que é como os contratados pela administração, eles então serão punidos, sancionados através do poder disciplinar. O poder de polícia é aquele que também vai sancionar, frenar, limitar as nossas liberdades, mas não há um vínculo específico. Ele é baseado na supremacia geral. Por fim, o poder normativo, que é aquele que vai normatizar, né, minudenciar o que a lei já determina. Lembrando que pelo poder normativo, a administração, ela não cria o direito, ela minudencia, né? Então, observem, ó, dá para dar um panorama geral de poderes. A questão fala especificadamente do poder hierárquico. A gente já tem que pensar assim, poder hierárquico, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ele é sempre presente dentro da administração. Vamos lá. Tal poder está presente também na relação entre o governador de um estado e os prefeitos dos municípios situados em seu território. Verdade? Não existe hierarquia, não existe subordinação. Os entes políticos, eles são autônomos, né? Então tem lá o município, tem o estado, tem a União, cada um tem as suas competências, as suas atribuições. Não existe essa hierarquia. Pressupõe a faculdade de avocar e delegar atribuições, seja qual for a matéria envolvida. Aqui vocês já vão botar uma observação. Isso é a lei, isso está na Lei 9784 de 99, tá? Que está lá no edital de vocês. Avocação e delegação está na órbita do poder hierárquico? Sim, tem tudo a ver com o poder hierárquico. Se eu sou competente, eu posso delegar uma competência, eu posso avocar uma competência. Tem tudo a ver com a hierarquia. Mas todas as matérias podem ser delegadas e avocadas? Não. A Lei 9784, esse é o artigo que mais cai na face da terra dos concursos, tá? São atos indelegáveis. E aí se entende que são indelegáveis, também não são avocáveis. Quais? Aqueles de competência exclusiva, a decisão de recurso administrativo e também os atos de caráter normativo. Então, esses não têm possibilidade de delegação, certo?
são atos indelegáveis. Isso cai muito. Então, o erro está aqui. Seja qual for a matéria envolvida. Não, existe matéria que não pode ser delegada. Então, assim, ó, compete, vou dar um exemplo para vocês. A 6745 vai dizer que compete ao governador do estado de Santa Catarina demitir servidor público estadual. Eu lembro que assim, eu trabalho na Casa Civil, faço assessoramento do governador. E aí os PADs de todo o estado, eles vêm até a Casa Civil e a gente leva até o governador para ele tomar a decisão. Se a comissão, ela entende pela penalidade de demissão, só o governador pode aplicar. E aí assim que a gente entrou, eu fui conversar com o secretário e falei, ó, preciso de um horário lá com o governador para poder despachar os PADs, porque aí ele tem despachado. Ele falou, não, imagina se o governador vai fazer isso. Eu digo, vai. Daí ele falou, por que ele vai? Vai, porque só ele pode fazer. Ninguém, nenhuma outra pessoa pode fazer, porque é uma competência exclusiva. Somente ele pode aplicar a penalidade de demissão a servidor civil no estado de Santa Catarina. Ponto, acabou. Ah, mas ele não pode delegar para o secretário da Casa Civil? Não, ele não pode delegar. Tá? Impõe o dever de obediência, ainda que manifesta a ilegalidade da ordem. Não, né, gente? A gente obedece às ordens legais. Tu tem que cumprir? Tem que, né? Esses dias teve uma ótima, um servidor chegou e houve uma reestruturação com a reforma administrativa e alguns servidores saíram, né, de alguns órgãos e foram para outros. Por causa da reforma, decorre de lei e tal, não tinha como ficar. E aí o servidor sentou à minha frente e falou, não, eu não vou. Eu falei, vai. Não, eu não vou. O que acontece comigo? PAD. E o que pode acontecer no PAD? Demissão. Por quê? Isso se chama insubordinação. Há algo que foi aprovado por lei, uma reforma administrativa, aquele órgão que estava vinculado, a Casa Civil passou a ser vinculado lá, a Secretaria da Administração, não tinha o que fazer, tinha que ir. Era uma ordem ilegal? Não, é uma ordem legal. Tem que ir? Tem que ir. Não tem o que fazer, vai ter que ir. Só que lembre-se, você é obrigado a cumprir as ordens? Sim. Sim, desde que legais. Se forem ilegais, você se recusa a cumprir. Você deve, né, se recusar. Permite a revisão de ofício dos atos do subordinado, seja por razões de mérito, seja por razões de legalidade, ressalvados eventuais limites impostos pela lei. E aí? Parece boa ou não? É o poder hierárquico que permite essa revisão de ofício. O que é de ofício, né? A própria autoridade vai lá e revisa. Seja por razões de mérito, ou seja, o que realmente, o conteúdo do que está se discutindo, ou por legalidade, e obrigatoriamente tem que verificar alguns limites impostos. Parece essa, né? Vamos ver a próxima. Explica a relação de controle que existe entre um ente da administração indireta e o órgão da administração direta responsável pela sua supervisão. Isso aqui é uma baita de uma pegadinha, tá? A gente vai guardar no nosso coração que entre a administração direta e a administração indireta não existe hierarquia, não existe subordinação. O que existe é vinculação. Eles são entidades vinculadas. Então, é uma baita de uma pegadinha. Portanto, aí o gabarito é a letra D de Dry-Martini, né? Letra D de Dry-Martini, certo? Ó, observem aqui. Embora pautada lá no poder hierárquico, a matéria era poderes, essa questão traz além disso Lei 9784 e também um pouco de organização da administração. Então, a gente já começa a ver que a banca não é tão fechadinha a questão a um conteúdo só. Ela pode abarcar, até porque é tudo muito sistematizado, né? Pode abarcar outros conteúdos.